Senhoras e senhores, vim falar um pouco da estreia do Fernando Diniz no Vasco, né? O Lanús e Vasco jogou pela Sul-Americana e o Vasco perdeu mais uma vez, mas a manchete da vez é que o Vasco perde, é derrotado, mas já vê efeitos do estilo Fernando Diniz. E galera, é o que eu quero falar sobre isso, minha opinião sobre isso é que é um absurdo como a imprensa trata as pessoas diferente, né? O Abel Ferreira que faz um baita de um trabalho, isso não é porque eu sou palmeirense não, isso é porque é uma realidade. O Abel Ferreira que faz um baita de um trabalho no Palmeiras, né? Ganhou 8 ou 9 foras de casa, teve a vitória agora no Choque Rei. E o que se ouve falar do Abel é que o Abel é chato. O estilo do futebol do Abel é ruim. Não tem jogo. Joga pra trás. Joga como um time pequeno, mas ganha. E, cara, eu vejo o Abel, ele um dos maiores gênios como técnico aqui no futebol brasileiro. Primeiro que é difícil ganhar o que o Abel ganhou no tempo que o Abel tem no Palmeiras. E segundo, cara, quem faz uma reformulação de elenco como essa que o Abel fez, sai de um perde um título para um rival tão importante quanto o Corinthians e o cara volta no Brasileiro dando a volta por cima e agora volta a ser a torcida, traz a torcida com ele novamente, traz os jogadores com ele novamente. Eu vejo que não existe essa disposição, não existe falar bem do Abel no futebol brasileiro. Existe criticar um cara que faz um bom trabalho, mas vale a pena a gente elogiar o nosso amiguinho, que no caso é o Fernando Diniz. Elogiar o bom trabalho do Fernando Diniz. Nossa, o Fernando Diniz, cara, ele foi lá jogar contra o Manchester City e ficou não sei quanto tempo tocando a bola atrás do gol, mas no final das contas tomou 4-0 do Manchester City. Isso porque o Manchester City tirou o pé. Porque se põe o pé faz 10, 8. Então eu acho que existe sim uma predisposição contra o Abel. E eu não sei qual é a régua de melhor futebol. Porque o Fernando Diniz, eu entendo que ele ganhou uma Libertadores da América com o Fluminense. E ganha ainda, cara, porque o Ener Valencia teve a incompetência de perder 20 gols lá. Porque se o Ener Valencia tá calibrado, tivesse, né, cara, acertado aqueles gols, você não tem a dúvida de que o, o Fluminense teria sido eliminado. Porque esse estilo de jogo do Fernando Diniz, esse futebol, é muito complicado aqui no futebol brasileiro. É muito complicado. Porque você não tem peças no nível do futebol europeu, por exemplo, no nível do Barcelona, você não tem peças no nível do Manchester City. E você dá uma olhada que o próprio Manchester City esse ano sofreu pra caramba. O próprio Guardiola, cara, sofreu demais pra fazer esse time do City ganhar, que tava perdendo um monte de jogo, porque o time precisa fazer uma reformulação. E muitas vezes a bola no pé, a posse de bola, não é a necessidade do time naquele momento. Mas não, o Fernando Diniz não abre mão do estilo de jogo dele, do futebol dele, para agradar ninguém. Tudo bem, só que o Fernando Diniz, ele, aonde ele passar, ele vai ser aquilo, cara. Vai ser lembrado por aquele futebol que, nossa, o futebol é bonito, toque de bola, saída de bola legal, mas no final o time perde. Ou o goleiro não está preparado junto com a zaga e o goleiro tem uma saída de bola errada e entrega a bola no pé do adversário. E eu acho que o estilo do Abel é um estilo que faz com que você jogue bem e consiga trazer a vitória para casa. Muitas vezes você tem um adversário bom, perde. Muitas vezes você dá o azar de tomar um gol no final, porque também se retraiu demais. Mas esse é o futebol dentro da normalidade. Agora, você fazer elogios em uma estreia do Fernando Diniz, sabendo que o Fernando Diniz, cara, ele implanta esse futebol e não dura muito aonde ele vai. Eu não sei, cara, até que ponto essa imprensa é parcial, né? Jornalistas imparciais. Eu não sei.
E outra coisa, muita gente cotou, né? Falava do Felipe Luiz. Nossa, o Felipe Luiz. E olha o que aconteceu com o Felipe Luiz. Agora pessoas falando que o Felipe Luiz deveria ser auxiliar do, do Jorge Jesus. Então assim, a imprensa ela é cruel e muitas vezes ela só favorece aquele meu amiguinho, aquele que eu tenho amizade. Porque futebol bonito por futebol bonito, eu acho que o último que eu vi foi o Jorge Jesus que fez um ano no Flamengo em que ele implantou um futebol lá que deu certo naquele período e hoje o Flamengo já nem joga mais dessa forma. Então eu acho que a eficiência é o nome do técnico que ele tem eficiência, o técnico que tem consistência, que dá ritmo, que dá pro time, se adapta ao time que ele vai jogar, se adapta, né, ao time que ele vai jogar. Por exemplo, o Abel faz muito isso e muitas vezes não tem vergonha de jogar retrancado. Muitas vezes não tem vergonha de jogar como um time pequeno para poder chegar à vitória. É claro que o jogo do Choque Rei foi feio. Foi um jogo feio, muito abaixo. Ninguém esperava um futebol tão ruim dos dois times, né? Como foi aquele jogo. Se esperava mais, até pelas oportunidades que o Palmeiras poderia ter e fazer gols, que é um problema do Palmeiras hoje, acertar a bola dentro do gol. Mas até o Abel próprio reconhece isso e fala que isso é um problema, que eles precisam treinar mais, que eles precisam fazer isso, precisam fazer aquilo, precisam ter mais vontade. Agora, você tratar o Fernando Diniz, que conseguiu ganhar um título aí, é, porque ele implantou um bom futebol, é o melhor futebol, é o cara que pensa futebol no Brasil, eu não entendo dessa forma, muito pelo contrário. Eu entendo que ele possa fazer um bom trabalho no Vasco, mas não sei até onde ele vai chegar. Mas, infelizmente, a gente está na mão dessa galera aí da televisão, os jornalistas antigos aí que falam que são imparciais, mas se mostram cada vez mais totalmente parciais. Beleza? Avante palestra. Curte, compartilha, comenta. Valeu.